Olá amigos, boa tarde. Nós estamos formando aqui na Rádio Com mais uma rede web de mobilização social aqui na 104.5, aonde a comunicação é um direito de todos. E hoje, como sempre, né, convidados muito especiais, irmãos nossos, né, irmãos de luta, né, que estão aí sempre lutando por uma maior justiça social, pessoas que fazem um trabalho junto à nossa comunidade de Pelotas, que é o que a gente traz sempre aqui nesse espaço. Eu sou o Rui Madruga, sou da Embrapa e do COEP, juntamente com a minha amiga Diná Lessa Bandeira. Tudo bem, Diná? Tudo bem, Rui. Boa tarde a todos os ouvintes. Como sempre, uma satisfação retornar nesse horário, né, todas as quintas, nesse espaço da Rádio Com, que nos recebe sempre muito bem. A gente é muito feliz há 2 anos aqui, sempre com umas pautas importantes, com convidadas também importantes que a gente preza dentro dessa nossa luta por inclusão social. E muito mais importante são pessoas que geralmente não têm muito espaço em outras mídias, né? Daí a importância das rádios verdadeiramente comunitárias, né? Aquelas que prestam serviço à comunidade. E infelizmente não são muitas, né? A grande maioria ainda se beneficia, né, desses espaços para autopromoção que existe, não só em Pelotas, em todos os lugares, né? Aqui a nossa Rádio Com, nós temos a felicidade de não ter esse compromisso com ninguém, né? Então ela é mantida por sindicatos de alimentação, os bancários, né, e outros sindicatos que eu me esqueci nesse momento, que dão a verba necessária para manter este espaço. Nós vamos ter, além dos nossos convidados, também a presença do Gustavo Silveira, que é um multi-instrumentista, um jovem talento aqui de Pelotas, que tem uma experiência muito grande, vai mostrar o seu som depois que nós terminarmos o bloco de entrevistas, e ele vai estar com a gente aqui lá pelas 2h20, 2h30, tá bem? Eu gostaria que a Diná apresentasse então os nossos convidados de hoje. Muito bacana, Rui. Então você aí fique ligado na 104.5, ou pelo nosso Face, ou pode ligar pelo telefone 3222-1571 e participar e fazer desse programa um programa interessante e que atenda também um pouco as suas dúvidas e as suas expectativas. Então, assim, estamos aqui, nós estamos vivendo um momento em Pelotas muito bacana, assim, muito interessante, que foi com a criação do Fórum dos Trabalhadores de Reciclagem, e onde nós tivemos uma primeira reunião. Agora até os nossos convidados vão até explicar direitinho o nome do fórum, né? Mas eu tô querendo, assim, passar para eles, apresentar então o seu Carlos Pereira, né? E a Suelen Badia, né? Seu Carlos, boa tarde. Boa tarde a todos aqui na mesa, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer enorme estarmos aqui. Eu, Carlos Pereira, eu atualmente sou presidente da Correciclo, que é uma cooperativa de reciclagem no município de Pelotas, ao qual estamos há 18 anos trabalhando em prol, né, desse segmento aí na cidade. E também atualmente agora estou na coordenação do Fórum Permanente das Cooperativas, juntamente aqui com a minha colega Suelen aqui, que vai fazer a sua apresentação inicial. Boa tarde, Suelen. Boa tarde a todos os ouvintes, todos os representantes. Meu nome é Suelen Badia, eu sou da Unicop, uma cooperativa nova até na cidade. Nós temos 3 anos e meio. A gente trabalha diretamente com a coleta seletiva da cidade. E eu sou secretária do Fórum Permanente das Cooperativas. Então vamos começar, seu Carlos. Ai, ele não quer que chame de não, Carlos, é Carlos. Tá complicado aqui, são muitos. Carlos, então começa a explicar assim para os nossos ouvintes qual é o objetivo do fórum. E depois a gente vai estar falando também, eu quero falar como é que são as cooperativas, né, que vocês estão se envolvendo. Vamos lá, vamos começar primeiro explicando para os ouvintes o objetivo desse Fórum Permanente das Cooperativas. Bom, o fórum ele se deu de uma necessidade que as próprias cooperativas, no decorrer de alguns encontros que a gente tinha juntamente ao SANEP, ao qual gerencia em parte a questão da coleta seletiva no município. E nesse decorrer a gente, como cooperativa, nós temos as nossas demandas. E o fórum, a gente teve a feliz ideia de criar esse fórum
para que as cooperativas tivessem junto a elas, se organizarem para buscas, né, de parceiros, tá? Que a gente pudesse alavancar os nossos interesses, né, juntamente com esses parceiros, trazendo ideias, formatando questões da nossa necessidade. Eu sei. Suelen, quer complementar? Tá perfeito, isso aí, seu Carlos. O fórum está dando uma força maior às cooperativas, assim, dando mais para o pessoal conhecer mesmo, para a gente ter uma força, para a gente poder crescer, para poder a comunidade nos ajudar, as empresas, as universidades, para nós conseguir alavancar mesmo. Quantas cooperativas participam do fórum atualmente? Atualmente, 5 cooperativas conveniadas com a Prefeitura e o SANEP. E a gente podia estar trazendo, né, o nome das cooperativas, mais ou menos a localidade, tem aquele... Pode pegar uma colinha, seu... Eu peguei uma colinha aqui que eu tenho... Porque a ideia do fórum é perfeita, assim, dita pelo Carlos, de união, né, entre as pessoas que trabalham hoje, que são cooperativadas e trabalham com a questão da reciclagem. O lixo ainda é um problema gravíssimo no município de Pelotas. Ontem à tardinha a gente teve um seminário, que é do lixo zero. O ideal seria que a gente chegasse a lixo zero no nosso município. Estamos ainda muito longe disso. E a gente, já lá na época dos carnavais, né, do Rio, já se dizia que lixo é luxo, né? Que o lixo é luxo. E o lixo, ele é realmente luxo, porque o lixo, ele se transforma. E essa transformação, ela pode reverter em maior renda, principalmente para os nossos cooperativados. Então, é por aí, a gente quer organizar a ideia da organização das pessoas, das cooperativas, para elas serem mais fortes e poderem, daqui a pouco, até mudar em políticas públicas que possam direcionar um maior número do nosso lixo, né, para pessoas que podem transformar ele em luxo, né, que é em dinheiro. Você vai falar agora das cooperativas? Eu posso até passar aqui os dados que eu tenho das cooperativas conveniadas com o SANEP. Assim, esclarecendo que o fórum, ele não é específico somente para cooperativas que estejam conveniadas ao SANEP. Tá? Porque a gente sabe que tem algumas outras cooperativas, né, que trabalham também no mesmo setor e não estão dentro do convênio. Então, essas cooperativas, elas podem estar dentro do fórum. O fórum não é exclusivo de quem esteja conveniado. Mas eu vou passar, assim, os dados aqui que a gente tem das cooperativas conveniadas hoje, com o SANEP prestando serviços a coletas seletivas. Tem a CoPVC, que é a Cooperativa de Trabalhadores da Vila Castilhos, ao qual o responsável lá, que é o seu coordenador, o Jair Alves Moreira, tá? E ela fica na rua Doutor Amarante, na Vila Castilhos, lá embaixo. Quem desce vai lá. A Unicop, né, que é aqui representada pela colega aqui, Kelly, a União, que é a União das Cooperativas de Resíduos Sólidos, né, tem como responsável também a Kelly, né, Jurema, e a Suelen aqui presente. E está localizada na rua Conselheiro Brusque, número 710, no Fragata. A Coopel, Cooperativa de Trabalho de Prestação de Serviços e Ação Social, tá? Ao qual a coordenadora Jussara Odete, está localizada na rua Ulisses Guimarães, no loteamento Dunas. A Cotrafa, Cooperativa de Trabalho de Agentes Ambientais do Fragete, o qual seu coordenador Florencio da Silva, também está situada a rua Carlos Andrade, número 260, no Fragata, tá? Bem ali também no mesmo, à frente do postinho do Fragete. E a Correciclo, né, Cooperativa de Trabalho e Reciclagem, ao qual um dos coordenadores, esse aqui que vos fala, Carlos Pereira, está situada a Avenida Pinheiro Machado, 2112, bairro Fragata.
Olha, então realmente temos bastante gente se organizando. É uma coisa que vem melhorando, né, Carlos? Conforme o tempo, a gente nota, né, uma preocupação, principalmente dos órgãos públicos, em incentivar esse tipo de associatividade, né, de cooperativismo. Até porque ainda nós vemos aqui no município de Pelotas bastante gente trabalhando de forma autônoma, né? E não tem um perfil até de trabalhar, ou não tem vontade de trabalhar, às vezes, de forma cooperativa. Porque quando a gente trabalha de forma cooperativa, nós temos que obedecer algumas regras, né? Para seguir dentro do cooperativismo. Mas fazendo essa análise, assim, eu queria perguntar para vocês qual é o perfil desse público que está trabalhando com reciclagem, né? Para onde vocês estão entregando esses materiais que é reciclado, né? Como é que funciona isso? Bom, assim, questão de entrega de material, cada cooperativa tem sua autonomia e sua gestão. Tá? Não quero dizer que para onde eu mande o meu material, a cooperativa da Kelly esteja mandando. Tá? Mas basicamente esse está indo aqui tudo aqui por cento, questão de Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Tá? Tanto plástico, papel, material, tudo só dá para ser. O que vocês mandam para lá? O que é reciclável? O que é reciclável? Plástico, em geral, né? Hoje nós falamos plástico, mas o plástico dentro de uma cooperativa a gente divide ele, tá, em várias categorias, tipo garrafas PET, o plástico a gente entende como chamamos balde bacia, o plástico rígido. Aqui nós temos a questão do papel, em si todo papel, papelão, jornal, revista, papel misto, sucata ferrosa, tá? E a questão também o vidro. Tá? O vidro também é um problema. Uma questão de dizer, nós mandamos, né? Atualmente vem buscando o vidro. Esse é um grande problema que até há pouco a gente tem visto, e vem em questão, olha, assim, de uma dificuldade enorme de se mandar esse vidro. Uma questão por questão de logística. Ah, tá, porque ele tem o seu mercado também. Ele tem um mercado. Tá? Sim, Tá? os próprios fabricantes, né? Mas só que a gente levar o nosso material hoje aqui, ainda de Pelotas para fora, ainda está um custo alto ainda para as cooperativas. Então, agora, através do fórum, é uma das mediações, né, que o fórum vai estar podendo fazer para poder levar, né, em grande quantidade e com divisão, né, dos custos e, claro, dos lucros, né? O fórum vai ter essa característica. Isso é muito bom. Outra curiosidade minha é com relação não sei se vocês podem falar isso, geralmente, com relação a preço, com relação a que maneira que é cobrado isso da entrega, quer dizer, a pessoa entrega para vocês, para a cooperativa, ou só os cooperados podem recolher e levar para lá? Como é que funciona? E questão de preços, por exemplo, 1 quilo de vidro, 1 quilo é a mesma coisa? Assim, a questão diz assim, quem leva o material, hoje basicamente as cooperativas recebem da coleta seletiva. Tá? O município tem coleta seletiva, cada cooperativa... Da prefeitura? O município faz a questão, ele faz a coleta e entrega à cooperativa. Tá? Há um cronograma que cada cooperativa tem seus dias de receber. Tá? Os dias de coleta, então segunda-feira vai para uma determinada cooperativa, ou outra, então todas elas têm. Tá? Cada cooperativa também recebe as suas doações, busca materiais, né, conforme suas condições, cada uma vai e busca os seus materiais que vão incrementando assim. A questão de preço, assim, fica muito, assim, relativo, porque eu posso ter um preço... Não precisa dizer valor. Pode dizer. Porque os valores, às vezes, podem ser muito bem diferentes, o meu valor do dela, porque isso é uma questão de negociação. Tá? Muitas vezes a gente faz a questão de venda casada, tá? Porque às vezes o pessoal chega e diz assim, eu tenho interesse no papelão, no plástico e no alumínio, que vamos dizer, que é um filé. Tá? Mas o papel misto que ninguém quer... Não. Então a gente faz uma venda casada, assim, leve esse outro aqui, tá? E se faz um pacote. Tá? Você vê, baixa naquele ali, o outro. E tem a condição assim de que alguns compradores que compram
Eu tenho compradores que vão lá e compram de nós e pagam para nós um valor, e a gente sabe que pagam um valor diferente para outras cooperativas. Tá? Mas isso é um entendimento do comprador. Porque ele possa dizer assim, olha, o teu material, o volume é maior, o teu material está em melhores condições. Tá? Então tudo é uma questão de negociação. Cada uma vai saber administrar qual é essa negociação e valorizar o seu produto. Sim. E cada uma tem o seu comprador também. Às vezes uma prefere manter muitos mantêm o preço o ano todo para te vender sempre. Outros às vezes diminui, mas aí chega, eu pago, a gente está recebendo um preço tal, aí chega outro lá querendo pagar o dobro daquilo. Mas aí ele vai comprar só 3 meses, 6 meses e depois não vai mais comprar. A gente também, só complementando o que o Sr. Carlos falou, tem o projeto Adote, uma escola do SANEP, que de 3 em 3 meses cada cooperativa recebe, tria, comercializa e reverte uma porcentagem para as escolas também. São 79 escolas na cidade que fazem esse projeto do Adote. Beleza. Tem várias iniciativas ainda, né, Rui, começando no município e envolvendo essas cooperativas, mas é importante assim voltar a falar e até principalmente você aí, ouvinte, que conheça um catador, né, alguém que que passe para sua rua, que ele procure as cooperativas, que ele trabalhe junto, porque o governo federal, ele vem colocando recursos para projetos a partir da lei, da lei 12.305 de 2010, que é a lei dos resíduos, de políticas para resíduos sólidos. O governo vem fazendo algumas exigências para os executivos, né, a nível municipal e estadual, e está colocando recursos para para incrementar, para cada cooperativa ter o seu caminhão, ter a sua prensa e todos os equipamentos que são necessários. Então, se o catador ele é isolado e sozinho, ele vai levar mais tempo para mudar, para buscar mais qualidade de vida e se, né, gerenciar. Então, a ideia sempre a ideia principal assim, de a gente trazer essa pauta hoje para o rádio é isso, para divulgar para a comunidade nos ajudar a divulgar. O fórum, ele é aberto a catadores, a outras pessoas que queiram se envolver com cooperativas e com as cooperativas que ainda não têm ainda a parceria do SANEP, mas ela precisa de informação, ela precisa de capacitação e por isso que tem que estar junto e buscar aí o seu Carlos, que daqui a pouco vai dar o seu celular, o seu telefone de contato, e a Sueli, para crescermos todos juntos, porque quem ganha, olha, nós tínhamos que dizer muito obrigada todos os dias para eles, porque, Rui, a gente não sabe o que vai fazer com os nossos resíduos, não é? E cada vez mais, você vai comprar um par de sapato, ele vem com um papelzinho fininho que enrola o sapato, esse papelzinho fininho que enrola o sapato está dentro de uma caixa, essa caixa dentro de uma outra sacola, e essa sacola está dentro de outra sacola plástica. E aí fora o resto, né? Celulares, resíduos de agrotóxicos, né? Que geralmente existem leis para tudo isso e que não são cumpridas, né? Mas eu queria fazer outro questionamento para vocês com relação ao produto que vocês recebem. Muitas vezes porque muitas vezes as pessoas não reciclam direito, né? Colocam, por exemplo, esse lixo limpo, o cara bota tudo junto lá, mistura. E vocês podem ter a possibilidade, às vezes, de receber alguma coisa com contaminação. Né? Não sei se vocês têm treinamento com relação a isso, como é que funciona, se vocês têm um cuidado, orientação. Bom, o que a gente recebe é da coleta seletiva porta a porta, que foi divulgado, assim, a coleta seletiva tem 4 anos, desde 2010, e acho que no início era bem mais, esse pessoal separava mais, assim. Hoje em dia está muito misturado. Vem bicho, vem seringa, vem fralda descartável, papel higiênico, coisas que as pessoas estão vendo que não é reciclável. Bicho mas acho morto, que por, né? acho que por uma questão de comodidade, já vou botar tudo. Mas não penso que vai para uma cooperativa que as pessoas lá vão ter que separar. Sim, a gente trabalha com IPI, todos os IPI fornecidos pelo convênio com o SANEP, a gente precisa do IPI, até mesmo porque
a gente tem que ter uma segurança lá dentro. Isso também é uma questão que, assim, ó, o pessoal, pelo menos na minha cooperativa, quando a gente fundou, assim, 80% dos fundadores eram catadores que catavam em cima do lixão. E lá não tinha IPI, não tinha um galpão, não tinha um INSS, que o INSS é uma coisa muito importante que tem nas cooperativas, porque uma hora é uma mulher que fica grávida, é uma pessoa que se machuca, e aí tu tem os teus direitos. Se tu está catando na rua, acontece alguma coisa, tu fica sem o teu emprego, sem a tua renda, e não consegue fazer nada. E para nós, o que a gente mais pede é a conscientização, bem, o resto de poda. Assim, as pessoas, eu digo assim, quando a gente vai a algum lugar, eu digo assim, separe pelo menos assim, o seco do molhado, porque às vezes até é material, é papelão, é reciclável, é papel, mas está molhado, para nós já não dá, porque se eu coloco um molhado no meio do fardo, ele já condena todo o fardo, que já cai meu preço, são 15 famílias na minha cooperativa hoje. Não, assim, concluindo até o que a Célia estava falando, até ontem a gente participou do seminário e a questão, eu também fiz esse mesmo comentário, e uma das coisas, assim, é uma questão de educação, e eu assim, o entendimento meu, que eu ainda acho hoje boa parte da nossa população ainda desculpa, mas mal educados, porque há coisas que hoje qualquer criança ou outro sabe o que é reciclado, sabe isso aqui, Rafa? Então a gente tem no dia a dia que a gente recebe fralda calça, que na minha cooperativa é a campeã, né, de que entra, tá? Animais mortos, eu comentei, nós recebemos um terneiro dentro de um saco, tá? E cachorro, gato, tá? Poda de árvore, tá? Erva de chimarrão, que aí e todo aquele trabalho que às vezes a gente vê, enche de papel dentro de um saco lá e depois colocar a erva de chimarrão em cima. O material está contaminado. Tá? Nós lá é assim, tá o papel limpinho, branco ali assim, se o pessoal na classificação viu uma erva de chimarrão, viu alguma coisa que tá, ele não continua no serviço. Ele bota para o descarte, ele vai para o rejeito. E basicamente do que nós recebemos da coleta seletiva, 20%, às vezes até um pouquinho mais, vai fora. Por isso aí, pela falta de conscientização das pessoas em querer misturar. Vai fora para onde, Carlos? Ele faz assim, todo o rejeito que as cooperativas têm, cada cooperativa ela tem o seu local, ela coloca ali assim, o caminhão que traz a coleta seletiva, cada cooperativa tem os seus dias de retirada do seu rejeito. Nós lá toda segunda e quinta-feira, quando o caminhão larga a coleta seletiva, ele leva o rejeito. Que aí o SANEP leva e dá o destino final. Bacana. Eu queria fazer uma pergunta bem direta para vocês, assim, porque é sempre bom a gente citar pessoas, né? Hoje em dia nós estamos com várias leis, direitos e deveres, né? Que às vezes comprometem a verdade, né? E não exaltam, às vezes, as pessoas que deveriam ser exaltadas, né? No caso de vocês, do trabalho de vocês, quais as autoridades que participam juntamente com vocês nessa luta, que apoiam o trabalho de vocês de fato aqui em Pelotas? Se vocês têm como dizer. Hoje, para nós, assim, é dentro do SANEP o grupo do NEAS, que é um núcleo de educação ambiental. É o que, vamos dizer assim, se não fosse por parte do NEAS, o inicial, porque aí o NEAS, através do NEAS, é que veio às universidades. O que é NEAS só, Carlos? É o Núcleo de Educação Ambiental. Então foi através pelo NEAS, o NEAS começou também a buscar os outros parceiros que hoje estão, as universidades, né? Tudo. Então, eles são fundamentais, né? Em si, o grupo todo, né? Vou abrir aqui, falar do Tristão, porque o Tristão é o Formiguinha, ele é mobilizador COEP, conhece a nossa mobilização desde o início e tem, né, claro, funcionário do SANEP, mas ele já nem era do SANEP, já era mobilizador. Já era mobilizador. Já era mobilizador, e aí foi para o SANEP, como todos os outros mobilizadores, ele tem acessibilidade e essa preocupação com as pessoas, né? Que é o que a Suelen falava. Quem coloca o seu lixo hoje, agora está com uma garrafinha
PET na mão tomando água, for colocar, tem que lembrar que alguém vai usar essa garrafinha, que ela é dinheiro para algumas famílias, para várias famílias em Pelotas. Então, é essa preocupação que a gente tem que estar sempre lembrando que tudo que eu faço, qualquer minha atitude, ela reverte, né, em alguma coisa para um outro, né? Então, o descarte, ele não é um descarte, ela passa a garrafinha, passa a não servir para mim, mas ela vai servir para outras pessoas. Então, é nesse alinhamento assim que a gente tem que começar a trabalhar, né, na educação ambiental, né, Carlos? Isso. Tem algumas coisas, assim, dentro das escolas. As escolas têm várias escolas bem preocupadas com essa questão da educação ambiental, tem várias iniciativas. Nós, na Embrapa, a gente também faz algumas coisas, mas a nossa preocupação são com os adultos, né? O que você acha, Carlos, que tu acha, Carlos, que a gente podia estar fazendo, assim, com os adultos, assim, para 2015? Que maneiras? Tu acha que, sei lá, o que tu imagina, assim, que a gente podia estar contribuindo para mudar um pouquinho essa sensibilidade, né, em relação ao descarte dos resíduos entre os adultos? Olha, eu acho o seguinte, é uma das coisas que a gente também está trabalhando, e agora com o fórum a gente vai trabalhar a questão de trabalhar numa questão de uma, eu não digo educação, vamos dizer reeducação, tá? Uma reeducação, principalmente para esses segmentos mais adultos, os chefes de família, tá? Trabalhar em políticas, em convênios outros, que a gente possa estar chegando na casa de cada um, através da mídia, através do porta a porta, começar a reeducar novamente, tá? Dizer cada segmento o que vale, né? Como disseste, uma garrafinha PET, eu tiro assim em base, assim, acho que em muitas residências, em muitas famílias, eu digo, principalmente na época do verão, tem pessoas que dificilmente tomam água, só no refrigerante, tá? Principalmente assim, que tem criança, outros tem refrigerante, pouco se toma água. Então, que cada um vê qual é o seu consumo. E hoje o refrigerante é acessível a qualquer classe. Tem para qualquer valor. Mas a embalagem de cada um é a mesma. Tá? Né? Como se diz assim, o dano é o mesmo. Né? Então, então vê o que tem. O que eu separar ter dentro da minha casa. Eu separar o orgânico, separar aquele assim. Verificar junto ao SAMEP se tem a coleta, né, da seletiva na sua. Se não tem, buscar um objetivo, tem uma escola perto, se está inserida dentro do programa, tá? Ir ali levar. Eu acho, não é feio tu sair com uma sacola e colocar no seu carro, sua bicicleta, ou ir a pé e entregar. Sim, sem dúvida nenhuma, certamente, se as pessoas vissem o quanto isso aí reverte, por isso que eu sempre digo assim, qualquer cooperativa é aberta para que qualquer um vá lá e faça uma visita, vá ver o seu trabalho. Se as pessoas começarem a fazer isso aqui, começar a conversar com cada um dentro da cooperativa, o que eu faço, tá? Como é que sai o meu ganho, as pessoas vão sair, Hoje a gente tem, na nossa cooperativa, a gente tem uma média mais ou menos de umas 30 a 40 pessoas semanal que vão ao seu carro, vão lá e entregam voluntariamente, né? E iniciou-se assim. Vai lá, começaram a olhar a cooperativa, ver o trabalho que a gente faz. Que beleza, Carlos. Nós vamos a um pequenininho intervalo, né? São 14 horas e 2 minutos. Você está na Rádio Com 104.5, aqui é a comunicação Direito de Todos. Esse programa está ao vivo, quinta-feira. Na terça-feira, às 2h30, ele tem a sua reprise. Não se deixe levar. Subverta. Rádio Com 104.5 FM.
Rádio Com 104.5, são 14 horas e 4 minutos. Rede Coep de mobilização presente mais uma vez aqui neste espaço, falando hoje de um assunto muito importante para todos nós, né? Que são as cooperativas de reciclagem, que nós temos 2 representantes aqui. E é um assunto importantíssimo que a gente precisa sempre tratar, já é a 2ª ou 3ª vez, né, Diná, que nós estamos tratando desse assunto, e vamos tratar mais vezes. E nós estávamos conversando justamente sobre a questão da população, né, Carlos, a educação que a gente tem que trabalhar. E eu sempre cito, né, a questão das novas normas que estão sendo implantadas no município, seja pela balada segura, né, seja pelos lugares onde não se pode fumar e tal. E a gente sempre tem uma reação, a princípio, a primeira reação é contrária. Mas como? Não pode, não sei o que tem, sempre pôde. E depois as pessoas acabam se acostumando. E a própria reciclagem e o cuidado com a natureza, com o meio ambiente, né, com os seres todos que habitam esse planeta, nós somos os mais devastadores, né? E vamos ser os responsáveis por acabar com ele, se não mudar de atitude, né? E é por isso que a gente valoriza muito o trabalho de vocês, das cooperativas. Vocês são um elo importante para que a gente possa trabalhar, né, com a educação das pessoas, seja na parte educativa por livre e espontânea vontade ou na pressão, aplicando multas, né, cobranças, que é difícil também para o poder público, mas cobranças que eu falo, né, não só a cobrança esperando que venha de cima, né, na cobrança nossa, né, na hora que a gente for botar um papel no chão, lembre-se, né, parem um pouquinho, alguém vai ter que vir aqui limpar esse papel, colocar no lixo, né, por que eu não posso já colocar direto, né, por que eu já não posso entregar para as pessoas que vão utilizar isso para arrecadar uma renda para suas famílias, né? Então eu queria abrir esse segundo bloco fazendo esse questionamento e deixando para vocês. Então, assim, concluindo o que eu digo, assim, como diz, nós somos os maiores devastadores, e eu tenho, assim, de uma opinião minha, que eu digo assim, nós, em si, o homem, ele jamais vai conseguir destruir o planeta, tá? A natureza vai acabar com o homem primeiro. E os reflexos estão aí. Isso aí a gente pode ver. De vez em quando a natureza vem e faz puff e diz: conscientize, mude essa ação. Você vai ver algum lugar não tem água, o outro tem demais, tá? O outro tem calor, o outro tem frio. Isso a gente pode usar. Eu tenho certeza, para mim mesmo, eu digo assim, né? A gente fala, nós homens vamos destruir com a natureza, eu chego e digo, não. Ela vai acabar com o nosso primeiro. De certa forma, né? E nós temos vários exemplos, assim, né? Nos próprios municípios do Rio Grande do Sul, onde estão tendo bons resultados nesse sentido de mudanças de atitude, né? Eu sempre cito um município de Tietê, interior de São Paulo, onde 100% do esgoto é tratado e eles utilizam o lodo do esgoto para a agricultura, né? Além de reciclar tudo o que tem. Aqui em Montenegro também tem uma cooperativa de agricultores familiares, que eu não me lembro o nome agora, também muito importante. Aqui, como é que vocês veem esse movimento para o futuro, baseado principalmente nesse fórum que vocês estão criando aí, que eu acho muito legal, né? A gente tem muito contato com essas outras cooperativas dos outros lugares. A gente, assim como o senhor falou em nomes, no SANEP a gente sempre, o diretor que estava lá, o Biratã Anselmo, que foi quando lançou a coleta seletiva, foi um grande apoiador. Depois, por um período, foi o senhor Daltro, também foi um grande apoiador, que nos proporcionou às cooperativas uma viagem a 2 Irmãos e Capão da Canoa, no qual a gente conheceu os grupos de lá, que foram, assim, muito motivadores para nós, que viram que eles estão num patamar mais avançado. Eles têm creche, eles já têm uma renda bem alta, assim, lá no estacionamento da cooperativa tem carro, tem moto, todo mundo ganha muito bem. Então dá para ver que o lixo é dinheiro, dá para viver e bem com o dinheiro do lixo. E numa cidade às vezes muito menor que a nossa, que é a reciclagem 100%, bem organizado, e as pessoas vivem bem. Então pode ser que a gente vai conseguir chegar perto desse patamar que eles estão. A gente foi a Porto Alegre, a gente foi a Canguçu, que é uma cidade pequena também, que tem uma que é muito bem, assim, tá bem também.
e a gente... Canguçu. Muito bem. Jaguarão também, a gente tem essa confraternização das cooperativas do Rio Grande do Sul, tem o movimento dos catadores nacional também, que a gente teve um encontro estadual dos catadores, que estavam cerca de 1.000 catadores de todos os lugares, e assim, trocando experiências experiências boas e ruins, problemas que acontecem em todos, dizendo não, o poder público tem que ajudar, eles não ajudam por estão com pena dos coitadinhos, não, eles ajudam porque ajudam a eles também, estão fazendo para nós, estão fazendo para eles, de melhoria para eles, tendo reciclagem na cidade. Agora saiu o plano municipal dos resíduos, vem recurso do governo federal para a cidade também. Então, assim como o povo separando o lixo, está ajudando nós com trabalho e renda, está ajudando a eles com melhorias para a cidade. Tem leis e tem nessas leis e esses planos, tem um plano nacional, cada município tem que ter o seu plano municipal e, claro, como qualquer plano e projeto, tem metas a serem cumpridas e eles, como diz a Sueli, ninguém é bonzinho nesse meio onde entra recursos, né? Entra dinheiro, gente, entra bastante dinheiro. Muito bacana, assim, a Sueli ter comentado desse encontro nacional, né, de catadores que foi em Canoas, né, que movimentou o município de Canoas outubro de 2013. Em outubro de 2013, muito bacana, com presença de autoridades máximas, foi muito bacana, assim, e a possibilidade dessa interação é fundamental, bacana mesmo, você ter lembrado disso, Sueli. Sueli, eu pergunto ou tu pergunta? Eu tenho um questionamento com relação a gente falou, voltando aos preços. Aqui nós temos, por exemplo, alguns setores, né, que eles fazem um mesmo preço, né, se organizam nos postos de combustível mesmo. Aqui nós temos a gasolina mais cara do Brasil, talvez uma das mais caras. Eu estive em Porto Alegre domingo, mais barato que aqui. A gente sempre já discute isso, né? E é um absurdo, né? Mas por quê? Porque o pessoal é organizado, né? É fechado. Ninguém coloca o preço. O que é? O preço de mercado, avaliam lá em cima, né? Se vocês estabelecessem, já devem ter discutido isso, né? Um preço único para um tipo de mercado não seria melhor para vocês? Porque evitaria um pouco de concorrência, né? Não sei. Primeiramente, assim, trabalhar com um preço, tem que se trabalhar com um preço que a indústria, no último ponto, tá, oferece. Que entre a indústria e a cooperativa, você ainda tem 2 ou 3 intermediários. Tá? Então, assim, para que as pessoas entendam o seguinte, como é que é a questão de preços de material. A gente tem um ciclo dentro desse. Não quer dizer que é a PEP. E eu sempre digo assim, qual é o ciclo? Nós estamos vivendo o ciclo de maior consumo. Tá? Os meses de novembro e dezembro é o mês das festas, é o mês que todo mundo compra. Então, digamos assim, a indústria que vai fabricar a televisão, tá? Ela já está pensando em novembro e dezembro, eu vou vender milhares e milhares de televisão. O que eu preciso? Eu preciso de papel para embalagem dessa televisão. Então ele encomenda para a indústria de papel. Tá? E aí essas indústrias precisam de material para reciclar. E aí o que faz? Começam a disputar entre elas onde é que está o material e o preço começa a elevar. Essa indústria precisa tanto de matéria-prima, eleva o preço, tu corre para lá e vende para cá. Quando esse material agora que está no mercado, agora que foi jogado, que depois vai para o lixo novamente, vai voltar aquele ciclo, quando chegar agora janeiro, fevereiro e março, a indústria tem pouca encomenda de embalagem ou outro, ela diminui, porque a maioria dessas indústrias chega janeiro, fevereiro, entre férias coletivas. Isso vai melhorar lá para março. Sim, mas eu digo com relação a vocês estipularem entre vocês um preço que vai ser vendido. Não tem como isso? Porque quando uma indústria ela procura uma determinada... Vocês têm um contato direto com as indústrias? Cada cooperativa lida com a sua disputa de preço? Não, a gente trabalha com o intermediário. A questão do intermediário, a gente não entra na indústria. Até porque para te entrar dentro de uma indústria e entregar, você tem que ter um volume. Essas indústrias elas trabalham com margem de toneladas. Geralmente 100 toneladas. Então tu é obrigado, faz um contrato com a indústria, tu é obrigado a cumprir aquela meta com a indústria.
E hoje a gente não está capacitado para isso. E todas as cooperativas produzindo um determinado material, vocês não estariam capacitados? Aí, bom, essa é uma coisa que a gente vai estar começando a trabalhar. Esse e temos iniciando pelo vidro. Nós temos iniciando pelo vidro, que primeiramente é um problema nosso. O que nós precisamos? Todas as integrantes, elas têm que começar a trabalhar igual. Eu tenho que processar o material igual a ela. E o outro tem, para que o produto seja o mesmo. Não vai eu fazer diferente, ela diferente, chega lá, a indústria vai dizer, esse está limpo, esse está sujo, esse está bem. Porque tem uma classificação dentro do... Porque o intermediário também faz uma classificação do que ele recebe. É a questão do vidro ontem, foi pauta da reunião do fórum ontem. A questão do vidro, que eles estão se organizando para mandar todo mundo, mas 35 no mínimo, 35 toneladas para Porto Alegre, que é a pessoa, o grupo que compra, né, a empresa que compra mais próxima, é Cachoeirinha. Então tem que mandar 35 toneladas de vidro. Esse vidro ele tem que ter um certo padrão. Ele tem que estar picado, tem que ser padrão. Não pode ter aquelas arruelinhas de metais, não pode ter muito papel. Então, isso vai dar uma qualidade para esse resíduo. Tá? Então, aí ele vai dar um valor, essa pessoa, essa empresa, dá um valor em cima da qualidade do resíduo que chegar lá. Então, a gente está começando. Por isso que é importante a presença deles, a ideia do fórum. Ontem a gente só teve a primeira reunião. O Carlos e a Sueli são... O Carlos é de coordenador do fórum, escolhido entre eles. A Sueli é a secretária do fórum. E a ideia é essa, assim, de eles primeiro estão se conhecendo ainda, né? Porque até há pouco as cooperativas estavam, uma no Fragata, outra no Dunas, né? Então, e a ideia é essa, de eles se conhecerem, buscar confiança entre eles ainda, né? De dizer, posso confiar na Sueli, a cooperativa dela vai me ajudar. Trabalhamos com pessoas, né? E é bem complexo. O fórum é, bem dizer, a união das cooperativas. As cooperativas estavam trabalhando isoladas, cada um no seu grupo, sofrendo os mesmos problemas, as mesmas dúvidas, e aí dizendo, não, mas se a gente se juntar, quem sabe a gente não acha soluções conjuntas. E é o que está acontecendo. A gente estava todas têm o problema do vidro. E juntas a gente está se organizando para resolver juntas o problema do vidro. Quem sabe amanhã a gente não resolve juntas o problema do PET, do papelão, e o isopor, né? Ontem, depois que saí da reunião, teve reunião, nós tínhamos reunião lá no Fragete. Eu cheguei lá, me deparei com um monte de isopor. Ai, meu Deus do céu. O isopor, ele tem um comércio, mas é como se diz, é só em São Paulo. Tu não tem como fazer uma carga para mandar para o isopor, que tu pode botar numa carreta alta ali, ela vai dar 2-3 mil quilos, porque é só volume. Não temos uma indústria. Vamos ter que picar esse isopor também, fazer que nem o vidro, né? Vão ter que picar que nem vidro. O vidro hoje, que nem disse assim, até alguns meses atrás nós estávamos dando vidro de gás. Era uma questão de nós se livrarmos do vidro. Eu sei, eu presenciei agora umas saídas de vidro lá do Fragete. Eu queria comentar o seguinte, nós também temos que, nós, ouvintes, e aqui o público representando as cooperativas, que também exigiam um pouco das nossas empresas. A gente vai ter que ver formas de exigir. Por exemplo, a gente falava do isopor. Agora, ontem cheguei, aqueles isopores que vem contornando, por exemplo, tu compra o televisor, que já é o exemplo que tu deu, ele vem com aquele monte de isopor, aquela caixa vem cheia de isopor. Então, a empresa tem que receber esse isopor de novo. Então, a gente tem que ter, então já está na lei 12.305, né? Isso já está na lei. Então, a gente tem que exigir que a indústria receba de uma forma gratuita esse isopor. Tu tem ideia como a gente pode estar chegando, a gente fazer uma carta, sei lá, ver essas grandes empresas, Samsung e tudo mais, LG, uma coisa que elas recebam isso. A gente fala da política reversa, né? Fazer com que quem colocou no mercado, tá? Que retire, tá? Que arrume soluções, tá? Busque parceiros. Eu queria só fazer um porém, no início da conversa a gente iniciou a questão do catador. Hoje nós temos dentro da cooperativa, as cooperativas têm os catadores organizados, mas nós temos dentro da cidade aqui, nós chegamos a quase 1.000 ou até mais pessoas que trabalham individual, tá?
E boas pessoas dessas assim, muitos não querem participar em cooperativa. Tá? Porque é aquela questão toda de você trabalhar naquele sistema. Eu tenho que produzir o outro. Esse pessoal hoje ele cata, hoje ele vende no intermediário no final do dia. Muitos recebem o dinheirinho, para, como se diz, para o leite, outros para pinga, outro. Mas tem um porém que às vezes ontem eu comentei, a gente talvez não for comentar mais a questão cooperativa, que nós temos no Congresso uma lei 295 de 2011, tá? Que ela muda a questão da categoria de catador no INSS. Tá? Hoje nós pagamos como um contribuinte individual, 11%. Tá? Isso está no Congresso e há movimentos grandes, questão de São Paulo, Brasília, Rio, de catadores buscando. Inclusive agora, esse mês, a presidente Dilma participou do movimento dos catadores lá, prometeu, e isso o Congresso já analisou por umas quantas câmaras e está dando solução para que mude no INSS a classificação. Aí vai passar para 2,3% do valor bruto que ele recebe. E nós vamos ficar igualado à questão dos rural e dos pescadores. E haverá uma redução na idade, 55 anos para mulher se aposentar e 60 para homens, devido ao tipo de trabalho que nós temos. Muitos vieram de Lixões, outros em grandes centros do país. Tá? E isso aí vai haver. E eu tenho uma certeza que vai haver uma correria para as cooperativas. Porque as pessoas vão pensar, eu quero me beneficiar disso aqui, eu quero me aposentar. Mas a lei já diz o seguinte, somente os que são organizados. Tá? Então, uma coisa assim que a gente vai se preparando, o outro, e se der certo... Bacana a legalização da profissão, né? E é fundamental o que a gente... eu já dizia assim, que precisamos agradecê-los todos os dias, porque nos ajuda com os nossos registros, que a gente não sabe o que vai fazer, e regularizando mais autoestima, né, do profissional, porque às vezes as pessoas têm vergonha de dizer, né, alguns, porque a gente já teve essa discussão numa reunião, porque a gente tem muita preocupação de falar, porque fulana é catadora. Não, eu não, até a Sueli se colocou, eu tenho orgulho, né, eu acho até que era importante tu falar, tem algum problema? E assim, e é importante também que vocês comente essa questão da classe, né, de catadores, e a diferença do catador e do reciclador. O catador tanto o catador, a gente diz catador que cata na rua ou que cata dentro de um galpão, porque está catando, não é nem catador, a gente é catador porque cata, vamos botar do chão, da sacola, da caixa, e a gente tria, aqui a gente não recicla, a gente cata, tria, enfarda e comercializa. Reciclar é transformar o produto em uma outra coisa, e aqui na cidade a gente não transforma, a gente tem que passar lá para cima, o PET vira flake, vira papelão, desmanchar tudo. Eu queria fazer uma colocação sobre esse pessoal que recolhe nas carroças ou nos carrinhos e deposita o lixo no fundo da sua casa, né? Que é um problema, principalmente perto de córregos, né? Como é que é a vida dessas pessoas? Vocês têm contato com eles? Eles muitas vezes também levam lá, fazem parte das cooperativas, ou não, é um público diferente? Não, o trabalho que eles exerce que nem nós, só que ele está informal, tá? Ele é ele, a família, tá? Então o local que ele tem é o canto dele, então ele vai botar no pátio o material, tá? Mas aí é que vem aqueles problemas, tá? Porque tu vai colocar o rejeito que ele tem, ele não tem como tirar, como nós temos. Risco para doenças é maior para ele, para a família. Ele não tem um IPI, tá? Hoje ele não tem, ele se acidenta, tá? Pode se acidentar, não tem um INSS. Então aí é que está a questão de te organizar, tá? Mas só que boa parte dessas pessoas que estão são pessoas que não tiveram a sorte na vida do outro, né? Às vezes, no mínimo, ser alfabetizado, para que tu possa entender, tá? Não tiver. E também uma coisa ou outra,
tu não pode colocar dentro de uma cooperativa, né, uma pessoa que não é alfabetizada. Uma hora tu vai te dar um problema ou outro, porque como é que que a coisa básica do cooperado que está ali, ler os seus estatutos e saber a sua cartilha que tem que fazer. Né? Amanhã ou depois alguém pode dizer, eu tirei proveito dele, ou do outro. Sim. Tá? São vários fatores. São vários fatores. E tem alguém que lida com esse público, que está tentando mudar um pouco o futuro dessas pessoas, assim? Quem que trabalha com eles aqui? Assistência social, cidadania? Eu até desconheço. Assim, Eu acho que o pessoal das universidades, sim, tem vários grupos que têm interesse diretamente no catador autônomo. Na cooperativa a gente até... é que muitos não querem mesmo esse... Não é só o compromisso de ter horários, de ter regras, de ter que esperar o dinheiro, porque, como ele mesmo disse, eles catam de manhã e vendem de tarde. Nós temos que juntar, enfardar, no mínimo 30 dias, pelo menos na Unicop são 30 dias que a gente tem. E não tem esse costume do trabalho. Sim, assim, sim. A renda de vocês é quinzenal ou é mensal? Na Unicop é mensal. Tá. Cada cooperativa. Cada cooperativa tem cooperativas que eu sei que às vezes é semanal, a nossa lá é mensal. A nossa é mensal. Mas a gente tem uma bolsa do SANEP e o rateio do material que é comercializado lá dentro, oriundo da coleta seletiva. E agora, voltando a esse catador aí autônomo, eu tenho muita preocupação, assim, Rui, com essa categoria, e acho que a gente vai ter, já tem uma discussão, como disse a Suelen, e a gente vai ter que trabalhar também, como disse o Carlos, com a questão de prepará-los, assim, para entender o que é um trabalho em cooperativa, às vezes até o próprio trabalho, as regras do trabalho, né? Depois as regras do trabalho em parceria com outras pessoas. E tem, assim, ontem eu tive a grata satisfação de conhecer a Correciclos, onde o Carlos coordena. Eles estão muito bem, tudo muito limpo, com espaço para as crianças, uma cozinha bem equipadinha. Então, e tinha lá um painel que era para ter tirado foto, não tirei, que era das regras, né? Que não podia entrar não pode entrar álcool, não pode entrar o cigarro, tem, né? Que não pode usar um fogão a gás, tem uma série de regras. Então a pessoa precisa, e esses catadores autônomos nós precisamos atingi-los e prepará-los, né? E na medida que eles adquirirem esse conhecimento, certamente eles vão estar se envolvendo ou criando a sua cooperativa. Tem alguns que são líderes, que eu conheço, que são líderes. Lideranças, eles têm uma cooperativa informal, mas eles têm uma cooperativa, mas não tem todos esses benefícios dos quais foram ditos aqui. Eu digo assim, às vezes o sistema, ele te modifica em alguma coisa. Dentro da cooperativa nós tínhamos só 2 fumantes. Tá? E então quando eles entraram para dentro da cooperativa, a gente sempre dizia assim, tu quer fumar, tu fuma lá na rua, abre o portão e lá, nem no pátio. Tá? Então, como diz assim, no intervalinho, se ele fosse tomar um cafezinho, eles costumavam o Roberto ia lá para frente lá e fumava o outro. Como eles passam parte dentro da cooperativa, eles diminuíram o número de cigarro. Hoje eles não fumam. A pressão foi tanta que eu deixei de fumar. Imagina fumar dentro de uma cooperativa que só tem material altamente inflamado. Sim. Gente, olha, o papo está muito bom, né? Mas infelizmente nós temos que encerrar. Nós temos aí o Gustavo Silveira, já está aí, que é um músico que vai participar do próximo bloco. A gente quer agradecer muito, né, Dina, a presença dessas pessoas importantes, né, na nossa sociedade, né? Importantes muito mais do que elas pensam que são, né? Eu não sei se vocês pensam que são importantes, mas são muito importantes. A gente agradece muito o trabalho de vocês, né, eu como sociedade, né, como cidadão de Pelotas. Espero que vocês tenham muito sucesso. E a gente está sempre aqui junto, né, o nosso espaço é para isso aqui, para que vocês possam utilizar a hora que quiserem. O Carlos já é rádio companheiro também, já esteve aqui atuando nos microfones, e o espaço está sempre aberto para vocês. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu queria, antes de encerrar, deixar o meu telefone, tá? O meu aqui, com o meu telefone, quiser anotar, é 91092771.
E o da cooperativa lá é 327863. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, se alguém quiser solicitar algum recolhimento de material, pode entrar em contato, a gente vai tentar se agendar disso aí. Tá? Eu digo para a minha colega aqui também deixar o Quero dar uma boa tarde a todos, agradecer o espaço, que é sempre muito importante divulgar o nosso trabalho, o nosso esforço. E agradecer ao seu Carlos pelo companheirismo aqui, por me ajudar no fórum, que esse fórum vai para frente, que a gente vai vir aqui para dizer que estamos no primeiro ano, segundo ano, se Deus quiser, as nossas próximas conquistas. Quero deixar meu telefone também, meu telefone é 84240152. A minha cooperativa fica no Fragata, passando os trilhos, perto do Grêmio Atlético Farroupilha. Quem quiser ir lá conhecer, levar doações ou conversar, saber como é que é, ou alguém que estiver estudando que tem interesse de ingressar na cooperativa e quiser ir lá saber como é o nosso estatuto, as nossas regras, estamos abertos. Obrigada. Tu disse o telefone? Eu disse. Ah, que bom. Então, eu também, Rui, quero agradecer por esse momento aqui nessa quinta-feira, na Rede Coep de Mobilização Social, mais um momento assim, de informação. Agradecer o Carlos e a Suelen. Eu sou uma formiguinha parceira que tento contribuir, né, no pouquinho, né, pelo menos na divulgação. Esse espaço, como foi dito pelo Rui, é aberto. E desejo assim, um feliz ano novo para vocês, um Natal também esplendoroso, com muitas rendas, que as pessoas que estão nos ouvindo a partir desse momento vão começar a selecionar, de fato, com cuidado, com carinho, o seu resíduo, né? Esse seu resíduo, para que ele chegue nas nossas cooperativas e realmente também faça uma contribuição, né, durante esse período, né, de aumento de renda também de todas as famílias que estão lá. Então, muito obrigada a todos. E se te vejo torta, as tortas do avesso, do teu avesso em mim, de dentro pra fora, se retirando em mim, o que de dentro pra fora está virando, e falta o verbo e a palavra, o ente pra unir, é o que sai, e o que veio, e saindo assim, tirando um peso pra fora de mim, pra respirar, pra não sufocar. Se te abro a porta, e se me falta um verso,
O meu avesso inverso vai me sufocando assim. E sim, muito claro ficar que não sei pra onde olhar. E se eu começar a gaguejar e te confundir, é o que sai. E o que veio e saindo assim, tirando um peso pra fora de mim, pra respirar, pra não sufocar. De dentro de mim pra fora, ao avesso do fim ao começo, és parte de mim. De dentro de mim pra fora, ao avesso do fim ao começo, és parte de mim. Rádio Com 104.5, são 14 horas e 39 minutos. Nós retornamos aí com a Rede Coep de Mobilização, com a música Gustavo Silveira, no Gustavo Silveira ao vivo aqui cantando pra gente. Gustavo, linda música. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Esse som é teu? Sim, se chama Avesso Inverso. Avesso Inverso. Isso. E aí, como é que tá essa vida de músico? Eu já sei que tu andou estudando um tempo fora, se especializando, também é multi-instrumentista, já te vi tocando lá no musical, tocando flauta, se não me engano, né, Gustavo, naquela época? Sim, lá? sim, tá, na verdade está uma grande correria agora, porque terminando faculdade de música, preparando o recital, Sim. terminando o TCC, ensaio, todos os dias. E, inclusive, essa música que eu toquei, ela faz parte de um projeto que vai ser estreado no meu recital. E, como tu falou, já me viu tocando em outros lugares, então tem alguns diversos projetos aí que eu Bacana. tá falando aí hoje. Tu tá te formando em quê? Qual é? Em composição? Em composição musical, isso. Certo. Esse é um grupo, eu conversei com o Renan, que esteve aqui na semana passada, ele que te convidou. Um abração pro Renan, né? Obrigado por te convidar, né, e participar desse dezembro tão importante para nós. É um mês sempre importante, reflexivo, a gente poder trazer a boa música de Pelotas. E talento aqui não falta, né, Gustavo? O Renan, inclusive, além de um grande amigo, ele faz parte desse projeto. Essa música que eu toquei, ela é uma, digamos que a versão crua e simplificada, porque o Renan, esse projeto, ele inclui o Renan Fedrigo e o Gustavo Cunha, e eles vão estar tocando junto comigo. E já falando no Renan, aproveitar e divulgar que hoje é o recital de formatura dele e que ele vai estar tocando as peças dele, e inclusive 2 outras músicas desse projeto que eu faço parte também. Então a gente acabou dividindo, 2 músicas desse projeto vão ser tocadas no recital dele e outras 2 vão ser tocadas no meu. Tu, apesar de jovem, né? Quantos anos tu tem, Gustavo? Eu tenho 27. 27. Jovem, músico, parece menos, Gustavo. Mas já tem uma larga experiência. Essa é uma característica hoje em dia dos jovens músicos, né? Claro, pelas facilidades de ter acesso à informação, né? A teoria musical, né? E também saber da importância de ter um estudo, né? Que não adianta nada de só ter talento e ouvido te leva a um determinado patamar, né? A partir daí tem que estudar. E tu tem investido bastante nisso, né? Sim, apesar toco faz bastante tempo. Comecei tocando, inclusive foi com meu pai, que tu conhece, que é contrabaixista. Tatu. Então já toquei na noite bastante tempo, só que como é realmente difícil viver só tocando na noite, a gente vê muitos músicos bons que acabam ficando ou por opção ou por falta de oportunidade tocando só em Pelotas, e que algumas pessoas acabam tendo até um bom retorno com isso, mas muita gente acaba tendo isso apenas como a única opção e não como a escolha. Então eu acabei decidindo por
realmente estudar e investir na composição musical e tentar seguir carreira acadêmica, além de seguir tocando também. E como tu comentou, eu voltei faz pouco, eu estudei um ano nos Estados Unidos, consegui uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras, que é Que bacana, uma bolsa maravilhosa que está levando muita gente para estudar fora. Maravilha. E aí tive essa oportunidade de morar lá, que a parte do estudo acaba que fica uma parte meio pequena do aprendizado, que é estar em outro país, convivendo com diversas outras culturas, vendo shows quase todo dia de gente do mundo inteiro, e museus e tudo que é tipo de coisa possível. Que bacana. E um grande aprendizado que agora eu estou conseguindo aplicar assim, no meu trabalho também. O teu trabalho, basicamente, tu está investindo mais em que segmento? Assim? Então, eu acho que tem dois grandes grupos de compositores. Tem os compositores que investem em um estilo e compõem naquele estilo e viram grandes masters, uma certa técnica, uma certa forma de compor. E tem um outro grupo que é um pessoal que acaba investindo em diversos ramos. E eu acho que eu me encaixo, tenho certeza que eu me encaixo totalmente nesse segundo. Eu acabei participando de diversos tipos de projetos completamente diferentes. Então, hoje em dia eu tenho basicamente 3 projetos. Por exemplo, esse, que são canções, que é com o Renan e com o Gustavo. São canções mais populares e com os arranjos com um pouco de experimentalismo. Tem um outro projeto, que inclusive a gente vai ouvir uma música, que é completamente diferente desse, que é de música eletrônica, e que não vai dar para ver aqui na rádio, mas é um projeto que mistura música e outras artes, como vídeo. Essa música ela possui uma parte de vídeo, que no recital vai ser apresentada com vídeo também. Então essa parte que é eletrônica, e tem um outro grupo também, que é o Percutralha, que também vai estar no meu recital, que é um grupo performático que a gente faz percussão com sucata. Então é um grupo que mistura teatro, um pouco de técnicas circenses também, e música. Então não tem uma linha só, são vários. Tu quer colocar esse som para a gente escutar, ou tu quer tocar aí? Sim, a gente pode botar esse som aí. É? O nome do projeto é Algorithms. Que significa? Na verdade, Algorithms é um trocadilho com algoritmos, porque eu tenho trabalhado com programação voltada à música, então eu trabalho muito com essa coisa de números e códigos e essa coisa da música eletrônica, e programação me remete a essa coisa do algoritmo. Então, esse Algorithms é o nome desse projeto. Okay. Vamos escutar, então. Und wir möchten nun, dass ihr, deutsche Jungs und deutsche Mädchen, in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft in euch schon nicht das groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk ein Gehorsam ist. Und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk sein friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein.
this world there's room for everyone. I'm sorry, but I don't want to be anyone. Rádio Com 104.5, faltam 9 minutos para as 3 horas. Nós escutamos aí o nome da música, o nome da letra eu não vou saber dizer, Gustavo. O nome da música é The Dictator, seria o ditador, e o nome do projeto é Algorithms. Enquanto estava rolando o som, eu estava conversando com o Gustavo e muito interessante a maneira da questão da composição, né, como é que ela surge. E ele estava me explicando como é que ele fez esse som. Eu gostaria que ele repetisse, porque eu acho muito interessante, né, Gustavo, para nós aí. Então, essa música, primeiro me veio da ideia de misturar a música eletrônica com vídeo. Principalmente, na verdade, isso veio antes, porque eu queria começar um projeto solo. Pela praticidade mesmo, pelo fato de não ter que estar dependendo de outras pessoas para tocar. É complicado, às vezes tem que viajar e deixar alguém na mão. Então eu decidi, não, agora eu vou fazer um projeto solo. E eu já vinha antes com um projeto de música eletrônica, só que era com... Tinha instrumentos, tinha voz mesmo e instrumentos acústicos. E aí eu não queria deixar de usar a voz, só que eu também não queria cantar, porque eu acho que a minha voz não combina com esse estilo. E escrever letras para esse estilo também não estava muito no meu ideal. E aí eu resolvi pegar material da internet, de vídeos, e usar esse material como sendo o material vocal. Então, nessa música, eu uso 2 discursos, que é um discurso famoso do Hitler, onde ele fala com muita gente jovem, falando que eles têm que construir uma Alemanha forte, e todo aquele discurso manipulatório dele. E o outro discurso é o discurso do Chaplin, no filme O Grande Ditador, que é aquele
É aquela cena famosa em que o ditador fala que ele não quer ser um ditador, que ele não concorda com isso, que ele acha que as pessoas, que a gente necessita de mais humanidade, de paz. Então, eu achei muito bacana pegar esses dois discursos, porque, na verdade, a música começou primeiro com material sonoro, onde eu estava mexendo um pouco com esses sons de explosão e me remeteu à guerra. E aí eu pensei nessa ideia de trabalhar com esses discursos e eu achei que queria fechar bem. E então, a partir daí eu comecei a desenvolver a composição e tentei duas coisas. Uma é usar o discurso deles, que não foi feito para música, mas usar eles de forma musical, que soasse como uma melodia vocal, como se fosse alguém cantando. Dessa forma, chegando ao meu objetivo de não ter um cantor, mas ter voz na minha música. E também usar esses discursos que são muito, muito fortes, só que a minha ideia era recortar os dois e criar um novo sentido. Então, eu acabo recortando trechos do Hitler, do que ele fala, mas completando com o que Chaplin fala. Então, os dois discursos acabam virando um terceiro. Então, essa foi a ideia dessa música. E, inclusive, eu vou apresentar outra que eu uso 3 trechos de discursos que são de líderes... Não, aqui eu não tenho. Tá. E que são um discurso do Papa, do último Papa, do Osama Bin Laden e do Dalai Lama. Sim. Então são 3 líderes religiosos falando a visão de cada um de forma completamente diferente, só que a gente acaba concordando com um, outras pessoas acabam concordando com outros, e no final acontece isso, os 3 discursos que são completamente diferentes acabam virando um quarto único discurso. Então a ideia para esse projeto uma das ideias é trabalhar com esse material vindo da internet, utilizando alguns discursos que eu acho interessantes e misturando com a música eletrônica. E ao vivo eu toco alguns instrumentos e enquanto o vídeo vai rolando. E essa tua inspiração tem alguma coisa a ver com o teu convívio na universidade também, das aulas que de repente te proporcionam algumas técnicas que tu possa utilizar nas tuas criações? Sim. Inclusive, por exemplo, nessas músicas, uma das coisas que eu vou fazer... Eu tive um grande contato com música eletrônica na faculdade. Não a música eletrônica que a gente tem acesso em geral, a música de balada, mas a música eletrônica mais experimental. E aí eu acabei trazendo um pouco dessa parte da música eletrônica erudita e aplicando um pouco a música eletrônica mais popular. Então essa música ela não é nem totalmente experimental, nem totalmente popular, é um pouco dos dois, que é o que eu gosto de fazer, que acaba englobando os dois mundos e os dois públicos. E, por exemplo, uma das coisas que eu faço, que eu acabei tendo contato na faculdade, é usar diferentes controladores. Por exemplo, eu uso um controle de Wii para manipular alguns efeitos. Controle de quê? De Wii, o Wiimote, que é um de videogame. Ah, tá. Né? Então, algumas coisas diferentes, assim, que o pessoal não está acostumado a ver em música eletrônica. Sim. E, na verdade, essa ideia de usar com vídeo foi... Eu me inspirei vendo num show de um compositor alemão, que é o Jacob TV. Desculpa, ele não é alemão, ele é holandês. E que ele faz uma mistura também, que é com vídeo, só que não é com música eletrônica, é com música orquestral. Então ele usa o material da internet também como se fosse a voz, e ele edita, manipula do jeito que ele quer e coloca uma orquestra tocando junto, ou uma guitarra. E aí eu pensei quando eu vi o show assim, eu fiquei fissurado no trabalho dele e quis fazer algo do gênero. Sim. Soando totalmente diferente, com música eletrônica, mas a inspiração sempre vem de algum lugar, assim. A tua primeira música, eu não sei, eu posso estar errado, mas me remeteu ao Vitor Ramil, assim, a maneira com que tu... né? Total, né? Sim, e eu acho muito legal essas experiências que tu estás tendo, né? Eu acho que tudo que é jovem, músico, e até os mais velhos também poderiam ter, né? Porque a música ela é infinita, né? E aqueles que acreditam até para as futuras reencarnações ter esses contatos, né? Com outros ritmos, outras pessoas que tocam de maneira diferente, até a mesma música, né?
Porque isso só te engrandece até tu criar um perfil, né? Que é o que tu tá fazendo, de repente, nesses anos aí. Tu quer tocar mais alguma coisa pra nós aí, por favor? Olha, agora não tem mais nada preparado, só queria divulgar, porque terça-feira que vem eu tenho meu recital de composição, que é verdade o meu recital de formatura, que ele é necessário para se formar em música, então eu aproveitei esse recital para mostrar minha produção, um pouco da minha produção nos últimos anos. Então ele vai ser bem variado, vai ter desde peças que são mais voltadas à música erudita contemporânea, a peças populares, como essa que eu toquei aqui, e esse projeto. Então, eu acho que vai tá bem bacana, vai ser bem variado para todos os gostos. Certeza, né? E vai ser dia 16, cai numa terça-feira, às 20 horas, no Casarão 6. 16, terça-feira que vem. Exatamente. No Casarão é aqui do lado do Secult? Isso, na praça ali. Então tá. Eu acho que Pelotas tá bem bacana, né? É uma pena que tem tanta coisa junto acontecendo que a gente não consegue nem... Tá aqui ali no mercado, tendo shows. Ontem, eu não sei se aconteceu com aquela chuvarada que teve ontem lá, o de música popular que tinha também, não sabe? Não sei, porque ontem teve um recital também lá no Saint Arts. Tinha o do Julinho, do Zabaleta também, com o Raul ontem. Então, Pelotas está bem servido. Eu acho que é fruto de uma renovação de músicos e também de uma renovação das instituições de ensino, né? De música, de Pelotas, do conservatório e tal, que estão proporcionando outros horizontes, né? E lembrando também que hoje tem o recital do Renan Fedrigo. Isso aí. Às 20 horas no Saint Arts, no Bloco B. Bacana, Gustavo. Obrigadão por ter a tua presença aqui. Volte sempre que quiser. Eu agradeço. Tá bem. Obrigado. Então nós voltamos aí semana que vem com mais a Rede Coep de mobilização. Então o Gustavo, de repente, pode indicar um amigo dele, um músico, para vir aqui curtir o espaço aqui, tocar um som e bater um papo. Um abração a todos. No ar, a frequência 104.5 FM. Mobilização pelas ondas. Trave a sintonia. Rádio Com 104.5 FM.